Olá pessoal, uma boa tarde, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Eu sou o Simeão Carvalho e a partir de agora estarei com vocês. Bom, hoje nós escolhemos um tema até polêmico e muito importante para esclarecimento. O canal Tesouro Oculto foi criado e nasceu para isso, para esclarecer dúvidas, para enriquecer você em conhecimentos sobre a Bíblia e sobre Deus. Há uma polêmica muito grande onde algumas pessoas, eles, por não conhecer as Escrituras e não examiná-las de forma mais correta, eles têm com que aquelas pessoas que não guardam o sábado, eles não serão salvos. É preciso guardar o sábado para ser salvo? Venha comigo, vamos tirar algumas dúvidas. Vamos ler alguns trechos da Bíblia, porque isso nos ajuda no entendimento, né? Vamos lá, Mateus, capítulo de número 12, e versículo 1 diz assim: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? E não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós sabesseis o que o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Vamos ler aqui também em Marcos, né? Porque agrega mais uma coisa a mais nessa escrita de Marcos. Vamos lá. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês o que fazem no sábado, o que não é lícito? Mas ele disse: Nunca lestes o que fez Davi? A mesma história, né? E como entrou na casa de Deus, no templo de habitar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhe: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui no primeiro que nós lemos, a gente vê Jesus, né, ele advertindo aos escribas e fariseus e dizendo, né, que na época Davi como rei não podia comer o pão da proposição na casa de Deus, mas porém não foi lhe imputado culpa, porque Deus não lhe imputou culpa, porque Deus quer misericórdia. Davi estava com fome, deu também aos seus companheiros comer uns pães que não era lícito comer, e nem assim ele foi imputado, culpado por ter comido os pães na casa de Deus. Assim também, Jesus ele vem, né, quebrando protocolos. Aí até que ele diz assim, olha, como no tempo é, de Jesus, os discípulos comeram e colheram espiga no sábado, e
os sacerdotes, os escribas queriam incriminá-los, Jesus os repreende e diz, olha, não condeneis os inocentes. Jesus está dizendo que não era culpado por trabalhar no sábado. E aí ele diz assim, porque o Filho do Homem é maior do que o templo, o homem é maior que o templo, né? Porque as paredes em si não falam, não pregam, não faz a obra de Deus. Paredes são paredes, né? Então, assim, esse respeito pelo templo, sim, é necessário, mas o templo verdadeiro de Deus somos nós, e não paredes, né? Que eles entraram na casa de Deus e comeram os pães que não era lícito. Então, no tempo de Jesus, Jesus, não condeneis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quando nós lemos aqui em Marcos, ele diz assim, o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Jesus coloca o homem como maior que o sábado, que o dia, né? Porque eu vejo assim, aquele que é maior coloca regras sobre o menor. Então o homem define se quer trabalhar o sábado ou não, porque isso para a salvação não lhe torna mais santo porque você deixou de trabalhar no sábado. E não, você não é condenado porque trabalhou no sábado. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. O que eu vejo interessante nesta mensagem de Jesus é que ele se coloca como Filho do Homem. Jesus 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, conhecedor de tudo e ciente de tudo. 100% homem porque foi nascido de mulher. E José é considerado seu pai físico. Então Jesus, ele diz assim, o Filho do Homem, ele está se colocando como homem, até do sábado é Senhor. Ele está se colocando que, mesmo como homem, ele é maior que o sábado. Aí ele diz assim, no capítulo de Marcos, né? E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quando Jesus refere-se o Filho do Homem, o homem é maior do que o sábado. E aquele que é maior, ele coloca regra sobre o menor. Então, o homem é maior do que o sábado. Então, na verdade, aqui Jesus está dizendo que o Filho do Homem é maior do que o sábado. Então, é nós que decidimos se nós queremos trabalhar sábado ou não. E não o sábado impor regras sobre o homem. O que Jesus está dizendo é isso. Não que o homem seja colocado regras pelo sábado, de não poder trabalhar sobre o sábado. Mas o homem, sim, tem condições de colocar regra sobre o sábado, se quer ou se não quer trabalhar. É tanto que aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 4, está dizendo assim: separado estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tens caído. Na tradução João Ferreira de Almeida, ela diz assim, que aquele que tem tentado ser salvo pela lei, da graça tem caído e nada tem a ver com Cristo. Ou seja, então, necessário nós entendermos que não é pela lei que somos salvos, mas por Cristo. É pela graça e não pela lei. Então, ou seja, aquele que tem tentado ser salvo pela lei, da graça tem caído e nada tem a ver com Cristo. Ou seja, nós somos salvos por Cristo e não pela lei. Então, é necessário guardar o sábado para ser salvo? Não, porque nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos por Cristo Jesus, pela sua graça. O que é graça? Favor não merecido. Nós não merecíamos,
mas através da nossa fé em Cristo, nós passamos a ter direito à salvação, não pela lei, por guardar sábado, mas sim pela graça que há em Cristo Jesus, nos dá o direito de sermos salvos. Resumo é, nós cristãos precisamos guardar o sábado para ser salvo? Não, porque quem impõe regras sobre os sábados é nós. Não o sábado pode pôr regras sobre nós, seres humanos. Nós, Jesus diz que somos maior do que o sábado. Ele diz assim: se seu boi ou a sua ovelha cai num buraco no dia de sábado, vocês não lançam a mão dela e a retira no sábado? Muito mais vale vós do que uma ovelha, do que um boi. Então Jesus diz que nós somos maiores ou mais importantes do que pequenas regras de não trabalhar no dia de sábado, tá bom? Deus abençoe. Agora, no dia de sábado, não se deve pecar, não se deve matar, roubar e fazer o que é pecado. Mas fazer o que é bom no dia de sábado, sem problema nenhum, porque não é isso que lhe impede a sua salvação e não é isso que você guardando também que garanta a sua salvação. A salvação é aqueles que acreditam em Jesus e lhe obedecem. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, não deixa de se inscrever no canal. Próximo sábado, queremos anunciar aqui, acredito que uma entrevista com um candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, pastor Lucas, pastor e candidato a deputado estadual. Fique conosco, vai ser uma bênção. Deus abençoe a sua vida.